Samuel, Tudo bem, professor? tudo bem? Como Boa vai, meu noite. cara? Muito boa Vamos bem. noite. Como é que o senhor está aí? Tá tudo tranquilo. Isso aqui hoje foi um dia muito manso. Tá ainda em quarentena, todos confinados aqui em casa, mas trabalhando dentro da normalidade. Tá tudo em paz. Home office. Aqui estamos. Estreando o visual quarentena hoje. Já estamos parecidos nesse sentido, né? Exatamente. Para me adequar ao entrevistador. E contigo, tá tudo bem? Tá tudo bem, professor, graças a Deus. Aqui a gente mantém a quarentena também e estamos tentando levar as coisas dentro da normalidade, mas dentro daquela limitação que está sendo imposta ainda, né? Por questões de Certo, saúde. certo. A gente espera e reza para que passe logo também, né? Vai passar, vai passar. E depois vamos ver como é que isto fica. Sim, claro. Então, professor, acho que a gente já está na hora, né? 6 horas, se eu estiver Certo? enganado. Eu tô às suas ordens. Então, acho que a gente pode começar. é, Como é pelo Centro São José, eu creio que não haja problema da gente pedir a intercessão de Nossa Senhora para a gente ter uma conversa frutuosa, frutífera, né, que seja de acordo com a vontade de Deus que a gente fale aqui. Tudo bem? Sim, senhor. Então, que a gente reze pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que tudo que seja dito seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, Amém. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Bendito é o Jesus. fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos Obrigado, lá, Samuel. professor. Uma honra de novo À tá, vontade. a gente estar conversando aqui sobre esse tema que é de grande interesse para mim e para o senhor há mais tempo e mais ainda pela sua pesquisa. E antes de começar, pode ter alguém que não o conheça. Eu faço uma introdução breve, um pouco, e o senhor acrescenta, se quiser. O professor Sandro Alex ele é doutor em Direito, né, professor do Centro Universitário do Pará, do CESUPA, na graduação, na pós-graduação, correto? Ou só na Correto? pós? Na pós-graduação, E ultimamente apenas na pós-graduação, no só na mestrado. pós. Né? No momento, o senhor está fazendo o pós-doutorado em Portugal. Isso. E o senhor também é especialista em bioética pela Universidade do Sagrado Coração, em Roma. Então, é uma honra estar de novo, eu repito isso, que é uma alegria, uma conversa entre amigos e entre um profissional que tem um interesse tão valioso nesse sentido. Obrigado, Samuel. Então, a gente pode começar então falando disso, professor. O tema proposto foi justamente sobre a questão de ativismo judicial e o aborto. A ideia dessa temática foi justamente por conta do STF ter colocado novamente em pauta, salvo engano, para o próximo dia 24, a questão do Uhum. aborto, a possibilidade de abortar para mulheres que estejam diagnosticadas com Zika vírus durante a gestação. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco justamente dessa questão do STF, desse ativismo e como é que isso está Uhum. se desenvolvendo de modo geral. Assim, essa não é uma ação recente, não é, Samuel? A ação direta de inconstitucionalidade 5581, ela é de 2016, veio já daquela primeira fase de uma crise aí de Zika vírus que atingiu o Brasil em 2015, né? Esse período, 2015 a 2019, foi um período difícil para o Brasil na disseminação da doença, e o Zika causou uma grande influência na época. E a Associação Nacional dos Defensores Públicos ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade em 2016, e essa ação tinha ficado parada. Não se falava mais dela até recentemente, quando o atual presidente do Supremo Tribunal Federal resolveu pautar o primeiro julgamento agora para o dia 24 de abril. A ação
ela busca fundamentalmente considerar que nas hipóteses de abortamento por diagnóstico do Zika vírus, não haja a possibilidade de persecução criminal e processo, portanto. Então, é uma descriminalização por via judicial, né? Então, é um impedimento do processamento dessas ações e das denúncias em função de abortamentos com esse fundo de matéria. Não, tecnicamente, não é exatamente uma descriminalização, mas é a maneira como, ultimamente, isso tem caminhado, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos também, que é, por via judicial, criar mecanismos ou obstáculos que retirem a possibilidade da persecução criminal para alguns tipos penais. E o aborto é uma dessas matérias. Isso tem sido um crescendo no Brasil. É importante, eu vejo, que entendamos que essa ação proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, ela vem numa sequência de ações que iniciam no Brasil com a questão da pesquisa com células-tronco embrionárias, então a questão da lei da biossegurança. Isso avança, naquela época já se discutia a questão do estatuto de pessoa para o embrião humano, então começava ali uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal sobre vida e pessoa. Uma discussão constitucional de alto nível, uma discussão na maior corte do Brasil e sobre um tema central. Dali nós vamos para um degrau acima, né? Naquela ocasião, só lembrando, ficou definido a possibilidade da pesquisa com células-tronco embrionárias, utilizando-se a lei de biossegurança à época, já a expressão embriões inviáveis. A expressão de inviabilidade já aparecia ali. Aquilo foi chancelado e essa ação prosperou, portanto. Depois, nós temos o famoso caso, esse chamou mais atenção à época do Brasil, da possibilidade do aborto dos fetos anencéfalos. A possibilidade, portanto, diante de um diagnóstico dessa malformação, da autorização do abortamento. Depois isso foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, e esse foi um passo também no sentido da ampliação das possibilidades de abortamento no Brasil. E agora a ação de 2016, a 5581, também uma ação direta de inconstitucionalidade, a anterior tinha sido uma ação declaratória de preceito fundamental, vem na direção de ampliar, e aqui eu quero chamar a atenção a isso, Samuel, não se trata apenas de ampliar as possibilidades do aborto ou do abortamento, colocando mais um caso, também ligado a diagnósticos, àquele fundo de problema terapêutico. Então, o aborto seria o aborto terapêutico, quase um aborto misericordioso, colocado dessa maneira. Depois falaremos um pouco sobre essa retórica, que é algo que interessa também, eu creio, aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, num primeiro momento, se discutiu o Estatuto do Embrião Humano. Então, um tema que para muitos poderia parecer excessivamente técnico. Num segundo momento, vai se discutir a possibilidade do abortamento diante da impossibilidade ou inviabilidade do desenvolvimento de vida com sucesso depois do nascimento, que é a hipótese dos fetos anencéfalos. Pelo menos era esse o fundo daquilo que se discutia. Agora, nós temos uma situação mais grave. Não há nenhum tipo de questionamento ou controvérsia sobre a possibilidade ou a viabilidade da vida humana de uma criança que nasça com microcefalia. Não é esse o ponto. A questão, efetivamente, aqui, eu creio, é de fundo mais eugênico. Aqui, eu creio que nós já temos efetivamente pautada, no fundo da questão,
não a inviabilidade da vida, mas se desejamos ou não o desenvolvimento de vida em condições de má formação, em condições de deficiência. Esse é o ponto que claramente está colocado aqui. Até porque não é necessário nem, meu caro, e aqui uma observação relevante, nem propriamente o diagnóstico da microcefalia. O diagnóstico é do Zika. Sim. Não é necessário o diagnóstico da microcefalia. Não é? Então, mas apenas para situar aqui a discussão. Sim, e é interessante isso tudo, que até a própria ligação direta entre o Zika vírus e a microcefalia, ela não é completamente aceita e nem comprovada. Na verdade, houveram uma série de fatores em 2015, no final de 2015, que podem ou não ter ocasionado também a microcefalia. Tanto que 95% dos casos, se não me engano, foi no Nordeste, porque é onde se concentrou uma série de ações que não entra ao mérito agora, mas que podem ter sido um catalisador para isso também. E antes da gente aprofundar nessa questão do nascituro, queria que o senhor comentasse um pouco também como que essa mania, esse hábito que se tornou praticamente de judicialização de qualquer coisa, como isso pode estar prejudicando, na verdade, a separação dos poderes. Porque o STF, quando passa para uma pauta ativista, nesse sentido, ele indiretamente está passando a legislar, coisa que ele não cabe, não é a sua função. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa separação de poderes e como isso é prejudicial até para a democracia como um todo brasileira. Olha, fazendo só um comentário que mencionaste no início, mesmo se nós levarmos em conta, Samuel, a relação entre microcefalia e o Zika vírus, ou o Zika vírus e a ocorrência da microcefalia, mesmo aqueles que não tenha dúvida nenhuma da associação, no caso brasileiro, as piores estatísticas associam a ocorrência da microcefalia em 10% dos casos de contágio pelo Zika vírus. E na última grande epidemia, que não foi no Brasil, mas na Polinésia Francesa, aqui nos anos 2013 e 2014, a estatística é de 1% de associação entre Zika vírus e microcefalia. E nós estamos falando aqui de uma ação que considera o diagnóstico do Zika simplesmente autorizativo para o aborto nesse tipo de caso. Então, a bem da verdade, a questão, no fundo, não é a microcefalia. É a ampliação das possibilidades do aborto. É isso que eu tenho visto nessas discussões e quanto mais reflito sobre o assunto. Mas, me centrando na questão que me propões agora, não é novidade nas democracias ocidentais, mas especialmente no caso das Américas, e aí me centrando em Brasil e Estados Unidos, e essa associação não é uma associação fortuita, isso não é uma coincidência, mas o Brasil efetivamente segue uma linha jurisprudencial profundamente influenciada pela Suprema Corte norte-americana. Não é novidade para nenhum de nós essa estratégia de pautar para os tribunais, especialmente os tribunais superiores, temas que são de discussão controvertida no parlamento ou que já se saiba não contar com apoio popular, para o que o parlamento é muito mais sensível do que o Poder Judiciário. Até por causa do mecanismo eleitoral, que é um mecanismo de correção e verificação periódica de legitimidade dos mandatos. Ou seja, os parlamentares têm contas a prestar, de 4 em 4 anos, pelo menos, frente à população que os elege. O Poder Judiciário, que é um poder composto com outra finalidade, e mesmo como um garante ou um garantidor dessa estrutura democrática, tem outros meios de seleção e outros meios de prestação de contas, mas não esse mecanismo eleitoral. Isso o torna, a rigor, mais blindado
a essa pressão popular, a esses ataques, a essa prestação de contas nas urnas. E essa tem sido sempre a estratégia de algumas das democracias ocidentais mais tribunalizáveis, ou com uma presença muito maior desse ativismo. Evitar o poder legislativo e pautar muitos dos assuntos polêmicos pelo Poder Judiciário. Essa é uma estratégia de organizações não governamentais, essa é uma estratégia largamente utilizada pela sociedade civil e pelos grupos de pressão, exatamente porque tem melhores possibilidades de convencimento em um poder que é menos visado por essas pressões externas, até pela sua vitalicidade e, portanto, é assim que ele tem que ser. Agora, considero isto não exatamente uma violação clara. Há argumentos que podem, ao colocar o Poder Judiciário como garantidor da Constituição e aquele que fiscaliza os direitos fundamentais, colocá-lo em algum ponto desse debate, que o coloque como interesse, como um poder interessado no debate sobre o aborto, no debate sobre a vida. A Constituição brasileira cria também essas largas dimensões de pertencimento do Poder Judiciário a essas discussões. Eu creio que ele faz parte. Agora, a medida em que ele pode se manifestar sobre isso é que me parece problemática aqui. O que nós estamos vendo claramente é uma substituição de um poder pelo outro. O Poder Judiciário aqui ele não está simplesmente fiscalizando o cumprimento de uma determinada lei. Ele não está simplesmente fiscalizando uma potencial violação a um direito fundamental da Constituição, porque o aborto não é direito fundamental da Constituição. O que o poder e o que tem na ação direta de inconstitucionalidade é exatamente isso. O fundamento aí não é o direito à vida. O fundamento é a possibilidade de uma agressão a esse direito à vida. Então, o Supremo se manifestar sobre isso, nesse caso, sim, me parece substituir a necessária manifestação do legislador sobre a matéria. E é essencial para a definição dos limites constitucionais de atuação do Poder Judiciário no Brasil que seja o próprio Supremo Tribunal Federal a dizer isto. Quais são as zonas limítrofes, qual é o horizonte em que cabe a ele se manifestar e onde não cabe a ele se manifestar. A Associação Nacional dos Defensores Públicos poderia ter proposto essa ação, assim como poderia propor qualquer tipo de ação que bem entendesse. Cabe ao Supremo Tribunal Federal agora definir o seu papel. E eu creio que o deferimento dessa ação, na hipótese disso acontecer, coloca o Supremo em uma linha muito além daquilo que até agora ele já trilhou nessa via, de um ativismo judicial que é efetivamente um ativismo que põe em xeque os mecanismos de controle do poder dentro de uma república, se substituindo ao legislador e abrindo uma possibilidade de aborto que não tem nada a ver com defesa da vida, porque ninguém está falando em periclitação da vida da mãe, ninguém fala na periclitação ou na inviabilidade da continuidade de uma vida saudável para a própria criança. Não é isso que está em jogo. Está em jogo, sim, se o aborto é ou não ainda um crime no Brasil. Está em xeque a inviolabilidade do direito à vida. Veja bem que os termos da Constituição são esses. É isso que lá está, inviolabilidade. Não é simplesmente a defesa da vida. A vida é inviolável. O que, no limite, essa ação propõe é a autorização dessa violação. E sem um motivo suficiente para isso, com base constitucional. Certo. Veja, e quem poderia, eventualmente, fazer isso seria, isso ainda discutivelmente, o Poder Legislativo. Eu digo discutivelmente porque nós estamos falando da necessidade de uma eventual emenda constitucional
constitucional contra uma cláusula pétrea, ou seja, contra alguma coisa que está definido como imutável dentro da Constituição brasileira. Mas se há está sobre isso, é o poder legislativo, e não o poder judiciário através de uma clara substituição, como me parece que é o caso. Entendi. Eu concordo com o senhor, professor. Eu acho que é um problema grave essa atitude do STF de se quer acatar esse tipo de proposta. Ele mesmo deveria se considerar-se inapto para isso, né? De tal modo que a gente acaba atropelando a forma de se fosse o caso, como o senhor bem colocou agora no final, de mudar a lei para que fosse aberta essa possibilidade, essa forma que está sendo feita já está completamente errada, né? Então, a gente chega no outro ponto, que o senhor comentou logo no início, fazendo um breve histórico, desde a lei de biossegurança, em 2005 e assim por diante. O senhor acha que existe uma espécie de agenda, digamos assim, não necessariamente ordenada, mas de construção para uma possível liberação do aborto? Eu não tenho dúvida disso. Realmente, não, para mim, não é nenhuma hipótese. Eu acho que essas coisas já são muito claras no Brasil, assim como vem acontecendo nas democracias ocidentais como um todo, né? Isso faz parte do próprio movimento democrático, que nós teremos grupos de pressão, sociedade civil organizada, que isto esteja em pauta numa discussão aberta na sociedade é uma coisa, e acho que o Poder Legislativo é exatamente o fórum que representa isso. Mas o Poder Judiciário não. O meu problema são essas pautas políticas irem migrando todas para dentro do Poder Judiciário, o que fecha a possibilidade dessa ampla discussão democrática, que envolve, inclusive, a pressão sobre os representantes políticos, envolve a necessária representação das opiniões em jogo dentro da sociedade, coisas para as quais o Poder Judiciário não necessariamente é sensível. Em alguns casos, precisa, inclusive, se proteger dessa sensibilidade. Faz parte do equilíbrio de poderes que seja assim. Por isso, o grande perigo dessa pauta, e eu estou me referindo aqui à pauta de restrições ao direito à vida, então, as pautas violatórias dessa inviolabilidade do direito à vida estarem, no caso brasileiro, migrando sistematicamente para o Poder Judiciário. E que, por sua vez, tem apresentado uma clara receptividade a esse tipo de avanço sobre a pauta de direitos estabelecidos na Constituição. Quer dizer, o Supremo tem sido muito, muito receptivo e acolhedor a estas manifestações que aumentam o seu poder, né? Inclusive fortalecendo essa musculatura do judiciário no cotidiano da vida do brasileiro, em detrimento dos dois outros poderes, do poder executivo e do poder legislativo, avançando para muito além do seu papel de garante, do seu papel de supervisor da Constituição, do seu papel de limitador dos excessos dos outros poderes. Esse é um problema grave na democracia brasileira. Nós falamos, mencionaste ainda há pouco, o equilíbrio de poderes, e eu queria expandir isso para a moldura, porque a moldura do equilíbrio de poderes é a democracia, é ela que está no fundo, né? A democracia necessita de controvérsias. A possibilidade dessas controvérsias em temas que são fundamentais, porque são de direitos fundamentais, como o direito à vida, a necessidade dessa controvérsia atingir todas as fímbrias da sociedade brasileira é essencial, é alguma coisa indispensável. Não é alguma coisa que nós resolvamos entre 11 ministros. Não é alguma coisa que nós possamos pautar como se fosse um tema técnico, né? Um tema em que nós estamos discutindo a interpretação
do artigo Y versus o artigo B, ou pior ainda, em que estejamos tratando exclusivamente de opiniões de cientistas, como foi na época da discussão sobre a lei da biossegurança, como foi a época da discussão também sobre os fetos anencéfalos, como se a ciência tivesse a última palavra sobre o que seja o direito à vida, e não tem. Se naquela época havia ainda alguma dúvida sobre se estávamos, aqueles que defendiam a impossibilidade da violação do direito à vida, se estávamos levantando algum tipo de obscurantismo medievalista, no pior sentido da expressão, contra a ciência e o entendimento esclarecido dos cientistas e do progresso, da pesquisa, etc., etc., se lá havia alguma dúvida que não se tratava disso. Agora, propriamente, nós temos toda a clareza de que o ponto não é trevas versus luz, nem ciência versus obscurantismo religioso ou misticismo. O que nós temos claramente é o direito à inviolabilidade da vida versus uma pauta que claramente quer restringir esse direito. Aqui não há dúvida sobre isso. Não é mais pesquisa científica, não é mais inviabilidade da vida, ou impor a doença, ou impor a morte à mãe, a morte no seu ventre, como se dizia à época, inclusive esteve no próprio relatório do ministro Carlos Aires Brito, quando se falava dos fetos anencéfalos, o ventre como um túmulo, o ventre como uma tumba. Não se trata desse tipo de emotividade aqui, né? E nem de qualquer reflexo de obscurantismo ou questões de fé. Trata-se de dizer que nós temos uma agenda em andamento e que tem se pautado em alargar as possibilidades de violação do direito à vida, mesmo diante de uma Constituição que claramente sustenta a inviolabilidade do direito à vida como um dos seus pilares. E isso feito pelo Poder Judiciário, que é justamente quem se colocou ali para garanti-la. Mas ele tem cumprido o seu papel no que diz respeito a isso de maneira bastante duvidosa, e essa ação é absolutamente necessária para nós sabermos até onde vai isto. Até onde vai isso, não apenas a posição do Supremo sobre a vida, que eu acho que ele já antecipou em alguns julgados anteriores. Acho, por assim dizer. Tenho certeza que lá está muito claro como é que o Supremo entende a inviolabilidade. Mas é entender como é que o Supremo percebe o seu papel na democracia brasileira, porque isso está em jogo aqui também, né? Todas as ditaduras são ditaduras perversas e tendem sempre à perversidade, justamente pela ausência de controle. A ditadura dos juízes não é melhor qualitativamente em nenhum aspecto em relação às outras ditaduras. E eu penso que nós estamos caminhando com alguns passos largos nessa direção, de termos um Supremo que é o lugar para onde vão todas as discussões brasileiras e de onde esperamos sempre a decisão sobre aquilo que não queremos discutir. Então, os grupos de pressão colocam suas pautas para lá, a sociedade brasileira fala aqui, fala acolá e espera de braços cruzados que os senhores juízes lá decidam o que bem entendem. O executivo também observa isso, resignadamente, e o poder legislativo até dá graças a Deus por essa discussão não passar por lá, porque eles não estão sendo pressionados na entrada e na saída do parlamento. E isso ocorre sempre em detrimento do avanço da democracia brasileira, que já anda mal das pernas, e há algum tempo, né? E esse reforço do Poder Judiciário não creio que nos fortaleça em nada. Sim, professor. E é um problema não só aqui. O professor Robert George, dos Estados Unidos, da Universidade de Princeton, na aula de liberdade civil, ele começa perguntando para os alunos qual seria o último recurso deles, né, em termos de proteção da democracia e da cidadania americana, assim como um todo. E todos eles, 90% pelo menos, respondem judiciário. Não, a gente vai para o judiciário, a gente vai para o judiciário.
né? E, segundo o professor George, estão errados. Na verdade, o grande marco que garante o direito de todos é a Constituição americana. Assim como deveria ser o nosso recurso final, digamos assim, deveria ser colocar toda a nossa esperança no judiciário, mas na nossa Constituição. E o problema do ativismo é justamente esse. Enquanto em algumas situações, dependendo do viés ou da situação em especial, particular, ele possa, digamos assim, legislar a favor do que tu pensas, do teu ideal, quando tu permites que o judiciário tenha esse tipo de postura, tu também permites que ele faça o mesmo com alguma coisa que tu não gostas. Por exemplo, quem concorda ou não com prisão em segunda instância? O judiciário entendeu que sim, então tá, mas a Constituição diz outra coisa. Se eu concordo, por exemplo, eu vou bater palmas. Pô, o judiciário está certo, o STF está certo em deixar isso dessa maneira. Eu não me toco que eu estou dando, não me percebo que eu estou dando o mesmo tipo de poder para ele mudar uma outra situação, talvez. É como se a gente deliberadamente entregando toda a nossa liberdade, tudo que a gente considera que deve ser decidido de alguma maneira, nas mãos do STF, como se ele fosse uma espécie de semideus ou de representação divina da Constituição, e não a própria Constituição em si. Isso é um problema que a gente vem enfrentando. Sem dúvida, sem dúvida. Os antigos romanos falavam dos mores maiorum, que são aqueles valores que podem ser considerados os valores fundamentais ou estruturantes de uma sociedade. Esses valores, a rigor, numa sociedade contemporânea, deveriam estar presentes em uma Constituição. Agora, que eles estejam ou não numa Constituição não depende necessariamente de lá estarem inscritos. Dependem do grau de imutabilidade que nós possamos atribuir a esses valores. Porque se eles são fundamentais, eles devem estruturar as nossas interpretações e iluminar o nosso caminho presente e futuro. O problema, muitas vezes, das constituições escritas em países com pouca tradição democrática, ou com tradição democrática muito recente, como é o Brasil, como são os países, em regra, na nossa faixa tropical, né? A África do Sul, a Índia. Então, países com democracias recentes, mas com tribunais constitucionais muito ativos. O problema, na maior parte desses países, é não termos conseguido traduzir quais são os valores fundamentais das nossas constituições nas cortes constitucionais. Quer dizer, nós consideramos uma série de preceitos dessas constituições, preceitos fundamentais, hierarquizamos esses preceitos de maneira nenhuma, ou seja, todos eles têm praticamente o mesmo valor, e eles são absolutamente mutáveis, e a forma como interpretamos esses valores ao longo do tempo mostram a sua rápida mutabilidade. O caso do direito à vida no Brasil é um grande exemplo disso. E esse é um mal a médio e longo prazo, porque nós vamos perdendo significativamente, ao longo do tempo, o próprio valor da Constituição como um depósito de valores fundamentais. Nós perdemos isso ao longo do tempo. A Constituição passa a ser apenas a linguagem comum de uma disputa política. E o problema é que, quando as democracias não conseguem separar o direito da política, os tribunais estariam aí exatamente para fazer essa diferença, especialmente os tribunais constitucionais, delimitar aquilo que é da política e aquilo que pertence ao direito. Quando esses tribunais perdem essa capacidade, porque não conseguiram preservar valores que são considerados valores fundamentais, os mores maiores, nós caminhamos rapidamente para um problema grave nessas democracias. Aqui, a discussão sobre o direito à vida, Samuel, e entendes bem disso como um estudioso do Robert George,
dizer que uma discussão sobre o direito à vida, no caso da Suprema Corte brasileira, ou em qualquer Suprema Corte, é uma discussão, em última instância, sobre os valores civilizatórios de um povo. O que nós estamos vendo agora é exatamente isso. A resposta que vai ser dada a essa pergunta fundamental, que é uma pergunta desses mores maiorum, desses valores que são estruturantes de qualquer civilização. Que futuro nós queremos ter? A resposta a isso depende da maneira como nós valorizamos ou desvalorizamos a vida. O que define a linha demarcatória entre civilização e barbárie é precisamente o valor que nós damos a esse direito fundamental que é a vida. É isso que definiria de que lado nós estamos e que futuro queremos ter. Se queremos nos desenvolver como uma civilização, ou se nós queremos caminhar com passos largos para a barbárie. Me refiro não apenas ao Brasil, mas à civilização ocidental como um todo, né? Que vem perdendo progressivamente as linhas demarcatórias que o Ocidente conseguiu construir entre civilização e barbárie. Né? Essa linha é cada vez mais obscurecida dos nossos tempos, porque nós vemos grandes democracias ocidentais propugnando não apenas a limitação progressiva desse direito à vida, mas conseguindo invisibilizar, inclusive, a diferença qualitativa entre a vida humana e qualquer outra forma de vida. E alguns já em passos mais adiantados que esse, considerando que o melhor benefício para o resto da vida no planeta seria a extinção do próprio homem da era antropocênica. Porque é para isso, para esse tipo de barbárie que nós caminhamos, quando perdemos a linha demarcatória que nos define como civilização. Sim. Que está presente nesse conceito fundamental de uma dignidade humana que começa pela consciência profunda de que a vida humana é sagrada. De que a vida humana é sagrada. Esse é um ponto que precisamos ter em mente. Então, não é uma discussão sobre FGTS que o STF está tendo. Né? É outra coisa. Há discussões que nos definem como civilização. Essa do dia 24 de abril é uma. Claro, e o senhor, retomando o Robert George, desse contexto que o senhor está falando, ele dizia que a nossa civilização ela tem 3 pilares. Primeiro é respeito à dignidade da pessoa humana, enquanto indivíduo. O segundo é a família e o terceiro são as instituições civis. Mas focando nesse primeiro especificamente, quando a gente pauta ou começa a flexibilizar qualquer tipo de norma ou lei que de alguma maneira degrina ou vá afunilando o direito à vida, até chegar ao ponto que você não consegue nem mais dizer quando começa, quem é que tem direito à vida, que é o que a nossa segunda parte agora da conversa, você começa a decair na humanidade e no próprio conceito de civilização ocidental nesse sentido. Você começa a ruminar os pilares de alguma maneira a ponto de uma hora vai cair. Infelizmente é isso que a gente tem visto, tem sido tentado. Né? Então, na segunda parte, é justamente isso. A gente tem a premissa de quando começa a vida. Fazendo um breve comentário nesse sentido, não há dúvida, pelo menos nem quem defende o aborto, nos grandes nomes pelo menos não, ou quem é a favor da vida do embrião humano, não há dúvida que uma nova vida começa na concepção. É um parâmetro aceito por ambos os lados. O que vai fazer uma grande diferença hoje no debate é justamente se aquela vida já é também que é um ser humano. E a Gandra de uma união humana não vai sair um jabuti. Então, não se nega que é um ser humano, mas começa a se questionar a pessoalidade daquele novo ser. E
Aí eu gostaria que o senhor falasse justamente dessa questão. Dentro da bioética personalista também, que eu acho que é o viés que a gente trabalha mais nesse sentido, e creio que seja mais bem fundamentado, mas também dentro do direito, no seu escopo de conhecimento, o que seria essa pessoa humana e por que é relevante a gente defender que todo ser humano é pessoa humana hoje? Ótimo. Dentro do personalismo bioético, a pessoa humana e a vida humana são coisas que não se separam. Ou seja, a vida humana ela tem um atributo específico, que é se desenvolver na forma de pessoa. Ou seja, a grande questão aqui é entender que estas duas coisas não se separam, porque o desenvolvimento a vida humana compreende necessariamente um desenvolvimento. Ela é sempre processual. Ela não tem uma dimensão exclusivamente biológica. A vida humana nunca tem uma acepção exclusivamente biológica. Ela tem uma acepção de formação. Ela tem uma acepção de consciência. Porque o grande elemento diferencial aqui da vida humana é a capacidade da consciência de si, né? Ou seja, o ser humano, enquanto ente, é capaz de se pôr as perguntas sobre o que é a própria vida. E isso demonstra uma capacidade para além daquilo que são os atributos meramente biológicos da vida. Ou seja, não é um atributo do desenvolvimento celular a capacidade crítica, ou a capacidade de projetar-se a si mesmo no tempo, ou a capacidade de entender a si mesmo como pertencente a uma categoria que de biológica não tem nada, que é a humanidade. Essa capacidade é histórica. É apenas a partir de uma visão histórica que nós nos construímos enquanto humanidade. Ou seja, há um desenvolvimento na vida humana que não é simplesmente o da divisão celular, não é o do crescimento dos membros e do desenvolvimento dessas capacidades sensoriais. Há essa outra dimensão que está colada à primeira, a dimensão biológica, que é a consciência de si. Aqui nós temos o elemento de definição da personalidade, né? Ou seja, a capacidade de individuar-se, a capacidade de entender esse ser humano como um elemento que é único, né? A vida se multiplica, a vida se transmite, né? A vida se reproduz. E essa é a sua dimensão de bios. Essa é a sua dimensão propriamente biológica, né? É a nossa dimensão enquanto animais aqui, né? No melhor sentido, na melhor acepção. Agora, a capacidade de individuar-se, ou seja, entender a si próprio como um elemento único, é próprio do fundamento da personalidade. E é a isso que nós chamamos dignidade humana. Porque nós somos únicos. E isto aqui não é uma afirmação fruto de soberba. Esta é uma afirmação fruto de uma profunda humildade que reside no reconhecimento da vida como dom. E é apenas a pessoa que pode reconhecer a vida como dom. Porque ela tem a consciência do que recebe. E este é o elemento fundamental do desenvolvimento de uma ética. Porque quando eu tenho consciência do que eu recebo, é que eu posso desenvolver igualmente a consciência do que eu devo. Do que eu recebo e do que eu devo. A consciência do poder que acompanha necessariamente a necessidade do desenvolvimento, que acompanha
essencialmente a necessidade do desenvolvimento de uma consciência dos deveres que decorrem daquilo. Nós não temos capacidade e nem possibilidade de discutir isso, senão como um atributo pessoal. Isto não é uma capacidade biológica, mas é um atributo pessoal, né? A simples existência de um sistema nervoso central e o nosso cérebro que fecha esse sistema nervoso não explica a capacidade crítica, não explica o desenvolvimento das noções de tom e noções que são fortemente espirituais na mais larga acepção da palavra, que são essas acepções de consciência individual e de dignidade. Nós usamos de maneira muito recorrente, Samuel, a palavra dignidade humana. Sim. Utilizamos isso de maneira tão recorrente e às vezes tão fortuita que não entendemos a profundidade do que está presente aí. A dignidade humana, ela tem uma única base, que é a base fundamental, da qual decorrem todas as outras. A consciência de que a vida é sempre um dom. E para crer nisso, e para aceitar essa afirmação, não é necessária ou imprescindível uma acreditação de fé. Não é necessário um testemunho de fé. Não é necessário religiosidade no sentido mais estrito de uma devoção. Acreditar que a vida é um dom e aceitar a vida como um dom é a consciência de que nós não geramos a nós próprios. E nem dependemos exclusivamente de nós próprios para viver. Nós não temos o controle sobre isso. Tá? Então, a quantidade de horas de treino, as dietas que fazemos e os desenvolvimentos da medicina não nos dão nenhum ponto a mais de controle sobre a nossa própria vida. O controle que temos sobre a nossa própria vida parte exclusivamente da capacidade de limitarmos os nossos próprios apetites. Ou seja, nasce da nossa capacidade moral. Mas isso não alonga a nossa vida, isso não a encurta, isso não dá controle sobre os nossos mecanismos biológicos, sobre o desenvolvimento de doenças ou a nossa saúde. Né? Isso nos dá simplesmente um certo domínio sobre o nosso próprio corpo. Mas a vida não geramos nós próprios e nem a tiramos nós próprios. Então, ela é sempre um dom nesse sentido. A dignidade humana nasce dessa consciência, que é uma consciência da inteligência. Né? Da inteligência. Haja ou não fé aí envolvida. Claro, e isso tudo tem a ver até com a própria noção de potencialidade que existe em todo ser humano, que independe de qualquer tipo de desenvolvimento para que a dignidade já esteja nele. Né? E é bom a gente pontuar isso, porque um dos grandes argumentos contra a questão do direito à vida do embrião humano, inclusive no caso agora da microcefalia também, é justamente negar a pessoalidade dele por alguma questão estética ou de desenvolvimento. No sentido de, se não tiver... Existem vários argumentos que tentam negar a pessoalidade. Um dos mais famosos, dos grandes nomes, né, disso é o do Peter Singer, que diz que só é pessoa se tiver autopercepção, se já tiver capacidade de raciocínio, se tiver plenamente consciente, que gera uma série de consequências até para o infanticídio, né? Se a gente levar ao pé da letra que ele fala. Mas isso mostra como, na verdade, separar a pessoa do ser humano me parece mais uma tentativa de você, de alguma maneira, forçar uma brecha para tentar justificar um ato que não passa por um interesse próprio, né? Independentemente da justificativa ou da causa, que só a pessoa que comete esse tipo de coisa que sabe. Mas a questão da pessoalidade é relevante por isso. No debate da ADPF 54, por exemplo, que foi do anencéfalo, foi justamente alegado esse tipo de
de procedimento para que a mãe não sofra, para que seria equivalente à tortura, tendo em vista que o embrião, nessa situação de anencefalo, não seria pessoa, né? Seria algo. E chega ao ponto de considerá-lo um nato morto, né? Está morto dentro do ventre da mãe, o que é até exagero de qualquer ponto de vista. Mas então, a questão da pessoalidade ela é importante por isso. E, professor, na questão, tendo agora a noção da pessoalidade, da vida humana, a gente encontra respaldo nisso, desse tipo de defesa, na Constituição Federal e talvez no Pacto de São José de Costa Rica também, que uma coisa está interligada à outra. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa perspectiva. O Pacto de São José da Costa Rica, ele é claro sobre o início da proteção da vida desde a concepção. O Pacto de São José é bastante claro nesse sentido, né? A vida é protegida desde a concepção. A Constituição brasileira é consentânea com esse sistema no momento em que eleva a proteção da vida humana a um nível de inviolabilidade. As questões problemáticas foram postas depois, por uma jurisprudência, não por leis, mas por jurisprudência muito mais recente, da última década, né? Até então, nós não tínhamos divergências nesse sentido e que pudessem entender por inviolabilidade alguma coisa que não fosse bem isso, ou por entender hipótese de violação como hipótese que não atentassem contra a inviolabilidade. Essa é a única vez que a Constituição brasileira utiliza essa expressão. É bom notar isso. E se nós partirmos dos princípios da boa hermenêutica constitucional e assumirmos como premissa de que as palavras na Constituição estão lá por algum motivo e a Constituição não diz aquilo que não quer dizer, a Constituição não se contradiz, a melhor interpretação constitucional seria aquela que pudesse estabelecer que as palavras lá estão com algum sentido específico, isto é, se a Constituição aplica inviolabilidade em relação exclusivamente a esse direito à vida, é porque há algo na proteção do direito à vida que o diferencia de todos os outros. E me parece ser muito óbvia a questão. O que diferencia o direito à vida, enquanto direito fundamental, dos demais direitos fundamentais, é que todos os outros dependem dele. Sim. É simples assim. Não é necessário uma obra de grande inteligência. Aqui, a inteligência tem sido aplicada, me parece, com a devida vênia, num sentido muito diferente. Tem sido aplicada muita inteligência para criar fábulas. Porque é necessária uma obra de muita construção fabulista para você desdizer aquilo que é muito evidente. Para você contornar aquilo que é claro, direto e muito preciso. A obra dos fabulistas é procurar encontrar curvas e caminhos tortuosos de argumentação para opor aquilo que é muito reto. Esse é um direito inviolável e qualquer outra coisa que o limite é violabilidade a esse direito. E simples assim, na ordem nacional e na ordem internacional. Aqui, nós precisamos também, Samuel, aqui me referindo à lei, à ADI 5581, cujo julgamento está aqui às nossas costas, é necessário deixar claro também algumas coisas. Ainda que a discussão da personalidade jurídica, do embrião ou do feto, sejam e continuem sendo absolutamente relevantes, a ADI, de alguma forma, até a desconsidera. Ela propõe um plano de discussão e uma agenda de discussão, né, em argumentos que vão muito mais longe
do que aqueles que eram aplicados anteriormente, tanto na Lei de Biossegurança quanto na DPF 54, dos anencéfalos, discutindo sobre a característica de personalidade ou não, de pessoalidade ou não, da vida intrauterina. Aqui, ela já, de alguma maneira, até dispensa essa discussão, porque pauta algumas coisas a mais. Por exemplo, é importante que a gente lembre que o diagnóstico da microcefalia só é possível na segunda metade da gravidez. Sim. O diagnóstico preciso apenas ao final dela. Apenas ao final, já próximo do parto. Isso significa que autorizar o aborto apenas com o diagnóstico do Zika não leva sequer em consideração seriamente a possibilidade de existência da doença. E se levasse, a ação também tem um pedido alternativo. Diagnosticada a microcefalia, é possível o aborto. Pede-se pela possibilidade do aborto, sem a criminalização, ou seja, interrompendo a possibilidade no início, né, das ações judiciais e da persecução criminal. Só que esse aborto vai ter que ser realizado para muito além daquelas semanas iniciais. Nós já estamos falando de uma vida absolutamente viável na segunda metade da gravidez, mesmo em tempos e em prazos que a vida já seria viável fora do útero, Sim. Fora dele, né? Com alguns cuidados intensivos, mas ela já seria viável fora do útero. O que não seria uma realidade na maior parte dos casos de anencefalia, em que muitas das mortes se davam dentro do próprio útero. Tudo isso se levantava naquela ocasião. Agora não. Agora não, porque nenhuma dessas hipóteses está sendo colocada. O que se coloca é alguma coisa muito mais aberta e muito mais invasiva e violatória que isso. O aborto, mesmo sem a microcefalia, porque nós não sabemos de fato se ela existe ou não no início da gravidez, e nem ela decorre, na maior parte dos casos, de Zika, e nem temos a certeza científica de que o Zika está definitivamente ligado a isso, mas mesmo na hipótese de comprovar-se a microcefalia, o aborto já seria realizado aqui quase no final da gravidez, na segunda metade da gravidez. Então, aqui não há como contornar ou disfarçar o argumento de que essa é uma pauta abortista. Essa não é uma pauta de tratamento, essa não é uma pauta terapêutica, essa não é uma pauta de liberdade. Essa é uma pauta de violabilidade do direito à vida. Simples assim. É uma pauta de aborto. E se nós podemos discutir numa democracia o aborto, eu não tenho dúvida nenhuma que podemos. Não há, dentro das democracias, os assuntos previamente vedados. Podemos e devemos discutir o aborto na sociedade brasileira, mas o façamos não nos tribunais, através de uma ação proposta pelos defensores públicos, que, a bem da verdade, deveriam estar do outro lado até, defendendo a vida. Isso me parece particularmente mal do ponto de vista dessa instituição. Isso não é defesa dos vulneráveis, não. Isso, qualquer pauta eugênica é sempre contra vulneráveis. Tá? Estamos falando dos mais pobres, estamos falando de miseráveis, estamos falando daqueles não nascidos. Diga, Samuel. Só um instante, porque vai encerrar automaticamente, aí eu vou abrir a live de novo e a gente finaliza por lá. Professor. Pode continuar. Vamos aí. Então, eu dizia que aqui, efetivamente, nós temos um problema de espaço democrático. Isso não é uma discussão ampla na sociedade brasileira. E me parece absolutamente grave também, e revelador da estratégia, que essa ação, tendo ficado parada desde 2016, venha a ser proposta agora no meio de uma pandemia. Tá? Aqui não tem como nós dissociarmos uma coisa da outra. Eu creio que
a ação sendo proposta do nada, nesse momento, sem nada que justifique isso. O Supremo Tribunal Federal tem mais de 72 ações, isso em números divulgados pelo Instituto Carlos Aires Brito, mais de 72 ações nesse momento de caráter urgente sobre a pandemia e ligados ao coronavírus. E desengaveta uma ação de 2016 de uma estratégia que procure, das duas, uma, ou utilizar a pandemia como uma espécie de cortina de fumaça para o que está acontecendo, para esse julgamento que vai acontecer, considerando que todo noticiário brasileiro e mundial está focado no coronavírus. É só disso que se fala. Todas as redes sociais só falam de corona e isolamento social e coisas e tal. E ninguém está prestando muita atenção nesse negócio. Das duas, uma. Ou é a cortina de fumaça, ou é utilizar a pandemia para associar a isso algum outro mal epidêmico, como o Zika vírus, para sugerir que se trata de alguma ação na área da saúde pública. Se trata de alguma ação relevante de defesa da saúde pública dos brasileiros. Se trata de estratégias de enfrentamento de problemas epidêmicos, como é o caso do Zika vírus. Se trata de alguma coisa terapêutica. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O governo aprovou recentemente a lei número 13.985, desse ano, 2020. Essa lei, para quem tem a curiosidade de ver, estabelece uma pensão vitalícia de um salário mínimo para aqueles nascidos entre 2015 e 2019 que foram diagnosticados com microcefalia. As crianças diagnosticadas com microcefalia. Essa é uma lei que foi convertida de uma medida provisória, que é do plano assistencial, é mantida, portanto, pela Previdência Social Brasileira, de cunho assistencial, dentro dos benefícios de prestação continuada que o INSS mantém, que procura dar uma resposta muito mais razoável ao que seja a atenção que o governo, no caso do Brasil, deva dar a essas situações dramáticas de microcefalia, principalmente envolvendo famílias em dificuldades sociais, em risco social, em periclitação social. Isto sim, é uma resposta assistencial, uma resposta no plano do Sistema Único de Saúde, de assistência e melhor cobertura a estas pessoas, uma resposta do ponto de dos sistemas de saúde para o desenvolvimento, seja na fisioterapia, seja nos sistemas educacionais para o desenvolvimento das capacidades dessas crianças. Isso é um drama social. Ninguém diz que não seja. A microcefalia é um drama social, né? O acometimento de determinadas situações epidêmicas que possam gerar essa microcefalia agrava mais a situação dramática que isso representa. Ninguém está defendendo a microcefalia. É bom esclarecer isso. Nós estamos simplesmente nos voltando contra o fato de que se pauta novamente, de maneira muito subreptícia, um problema que tem sido o problema da humanidade há muito tempo. A guerra dos fortes contra os fracos, mas que agora se traduz na forma dos vivos contra os não nascidos ainda. Os fortes são os nascidos. E os fracos são os não nascidos. E que não tem quem fale por eles. É essa velha guerra de sempre. A velha guerra de sempre. Só que com mecanismos muito mais enganadores, que vem de uma retórica de misericórdia, de uma retórica de assistência à mãe, uma retórica de defesa do pobre,
uma retórica de defesa do miserável e daqueles que são mais vulneráveis, e é exatamente o contrário disso. Se nós observarmos honestamente a questão, e basta a leitura da peça inicial dessa ação direta 5581 para vermos isso. É exatamente o contrário. O que não se quer é que os miseráveis continuem tendo filhos, e principalmente filhos que tenham problema e venham gerar despesa para o Estado. Sim. Dizendo isso em bom português e um português direto. Nós estamos diante da velha questão eugênica. Porque o Zika vírus e o grande impacto do Zika vírus, e especialmente com esses 10%, na pior das hipóteses, de resultados microcefálicos, de nascimento de crianças com microcefalia, se deu em regiões empobrecidas do Brasil. Se deu nas periferias do Nordeste, das periferias das grandes capitais, como Pernambuco, como Rio de Janeiro, e como anualmente ainda golpeia o Brasil. Anualmente golpeia. Tá? Isso não é alguma coisa transversal como o corona, tá? Que pega o presidente da República até o mais miserável. Esses problemas eugênicos são problemas de uma outra natureza. E aqui, ao invés de Estado constitucional para a defesa do direito inviolável, fundamental à vida, ou apoio assistencial a essas famílias, nós avançamos com a velha solução. Vamos poupar aqui maior sofrimento a essas pessoas. Vamos autorizar logo que elas abortem essas crianças. Né? E nos poupamos todos de maior desagrado, que é acompanhar o desenvolvimento dessas crianças com suporte do Estado e com aquilo que devemos fazer pela vida. Olha, cuidar da vida dá trabalho. Defendê-la dá muito trabalho. Eliminá-la é muito mais fácil, sempre foi. Mas a questão é sempre a questão civilizacional, a que eu fiz referência ainda há pouco. E com isso quero ir concluindo aqui a minha parte. Que civilização nós queremos ser? Que tipo de nação nós queremos ser? E se nós vamos ultrapassar ou deixar ultrapassar lentamente e de maneira descarada esses limites que separam civilização e barbárie, né? Que dizem respeito à maneira como defendemos ou ignoramos a vida, a maneira como sustentamos esse direito ou como o violamos em nome do próprio direito. Né? Aqui me parece, caro Samuel, que as estratégias mudam, mas o fundo ainda é o mesmo. Nós estamos tratando de política contra o direito, porque o direito é muito claro. Ele deve defender a dignidade e a inviolabilidade da vida. Mas a pauta e a agenda política é que está mandando o contrário. E não sejamos ingênuos. Aqui é marcarmos uma posição política também. Exato. Professor, o último comentário, que eu também gostaria de ouvir, o primeiro é que, salvo engano, a Organização Mundial de Saúde colocou que dentro desse período de pandemia, um dos serviços essenciais a serem mantidos seriam chamados direitos reprodutivos, dentre o qual está a questão do aborto, o que é uma contradição enorme de serviço essencial, enfim, está bom. E um outro ponto, o senhor tocou, eu queria que só que o senhor aprofundasse um pouquinho, para a gente fechar, como a gente tem aquele levantamento histórico, desde 2005, da Lei de Biossegurança até aqui, essa possibilidade de abortamento de crianças com microcefalia, não parece uma espécie de progressão da questão do aborto eugênico, porque isso já é uma tendência no mundo. Existem países que afirmam com orgulho que quase que eliminaram a síndrome de Down do seu estado, do seu território. E quando você vê, não é um tratamento, é simplesmente abortando toda criança que é diagnosticada. Existem casos nos Estados Unidos também de processos contra médicos que, porventura, se enganaram ou não diagnosticaram algum tipo de doença mental ou retardo
que viesse a ter uma consequência séria no feto e no desenvolvimento dele depois de nascido. E os pais não souberam e, como é que se diz? Nasceu. Então, eles processaram o médico, né? Então, e ganharam. Isso tudo não lhe parece como se fosse uma espécie de progressão da questão do aborto eugênico no país agora? É uma boa pergunta, eu não tenho dúvida sobre isso também, né? O aborto eugênico faz parte da estratégia do velho mundo, né? E coisas que vão se importando também para a América, seja a América do Norte, seja a América do Sul, na esteira de progressão dos direitos fundamentais. O que é uma coisa tristemente curiosa, porque o que ocorre diz respeito a uma inversão desse caminho dos direitos humanos na última centúria. Tá? O caminho de formação dos direitos humanos do século XIX até pelo menos a primeira metade do século XX é de afirmação e conquista desses direitos civilizatórios, que estes sim são valores fundamentais, como da vida, da liberdade, da capacidade de expressão da opinião, então as dimensões social, política, a dimensão individual, a construção, portanto, de sistemas assistenciais de defesa da velhice, a defesa da infância. Então, se nós observarmos até a primeira metade do século XX, a progressão dos direitos humanos é uma dimensão inclusiva. É uma dimensão de alcançar, sob a égide dos direitos, aqueles que estavam desassistidos. Mas da segunda metade do século XX para cá, esta expansão é, na realidade, um profundo regresso. De alguma maneira, a linguagem dos direitos humanos tem sido uma linguagem que se voltou para dentro de si própria de maneira destrutiva. E uma das vertentes, uma das vias que nos deixa isso mais claro é precisamente essa da defesa do direito à vida, quando nós levamos em consideração sistemas públicos de saúde, que em sua grande maioria na Europa, já consagram aborto e eutanásia, e não satisfeitos com uma primeira leva de consagração desses supostos direitos, e sempre colocados como direito reprodutivo, veja aí a estratégia retórica. O direito reprodutivo é para não reproduzir. E o direito à vida tem a eutanásia, então, que é para matar. A estratégia é sempre o contrário daquilo que significa, né? Mas esses sistemas não apenas consagram estes avanços, por assim dizer, como são defendidos na sua legislação, como o caminho não para por aí. Eles sempre dão passos na sequência, né? A eutanásia é um exemplo desse. Não é mais para casos terminais em vários países europeus, a começar pela Holanda, mas há uma possibilidade mesmo da decisão do suicídio, mesmo quando não se considera o caso terminal. Antigamente era só o caso terminal. Então, já vencida essa primeira fase, já que nós abrimos mão e relativizamos o direito à vida, ora, nós podemos fazer todo o resto. Do ponto de vista do aborto eugênico, é a mesma coisa. Quando nós relativizamos o direito à vida, e quero dizer, por relativizar o direito à vida, basta colocar um adjetivozinho do lado do nome, em Samuel. Basta dizer assim: vida útil, vida viável, vida digna, qualidade de vida. Quando nós começamos a pôr estas coisas ao lado do substantivo vida, alerte-se, levante aqui a antena, porque aí vem coisa. Né? Porque ao invés de nós considerarmos a vida o dom e a vida
como um elemento inviolável e sagrado, nós começamos a qualificar a vida e isso, logicamente, diminui o alcance. Quando eu digo vida digna, obviamente eu pressuponho que há uma que não seja. E a questão é o que eu faço com ela. Quando eu falo de qualidade de vida para designar aquilo que vale a pena ou não ou viver, eu pressuponho que haja uma vida que não vale a pena ser vivida. Quando eu falo de vida útil, eu pressuponho que há uma vida que seja inútil também. Ainda que eu não pense sobre isso declaradamente, mas eu já coloco no plano da linguagem essa possibilidade. E eu tenho que assumir as consequências disso. Quando se fala, e esse caso do Zika vírus, da microcefalia, é explícito aqui. Porque a microcefalia é considerada uma vida não digna. E todas as vezes que nós colocamos esses qualificativos e dizemos a vida digna vale a pena ser vivida, mas a indigna não, nós tratamos dessas questões do ponto de vista de eugenia. A palavra que define isso é eugenia. Né? Porque vamos dizer que há melhores e há piores. Há aqueles que são viáveis e há os que são inviáveis. Há aqueles que podem acrescentar algo à sociedade, há os que só vão trazer problema para ela. Há aqueles que devem continuar entre nós, porque são membros vitais da sociedade. E há aqueles que só vão ser segurados pela costa de outrem. Né? Então, quando nós estabelecemos essa diferença naquilo que é fundamental, que é a vida, nós abrimos a possibilidade de usar estratégias diferentes para lidar com essas vidas. E essas estratégias diferentes podem significar, colocadas num plano legal, em um sistema único de saúde, sustentado pelos impostos de todos os cidadãos, pode significar que eu esteja pagando por uma terapia, que significa simplesmente não deixar vir ao mundo aquele que se supõe não seja digno. Aquele que se supõe não seja como eu, que estou aqui, trabalho, pago meus impostos, aquele pode vir com problema. Aí não quero nem pensar muito sobre isso. Eu nem sei se ele vem com algum problema, mas mesmo que viesse. Mas aqui nem é necessário isso, porque é só necessário o diagnóstico do Zika. Eu nem sei se ele nascerá com problema, mas já se autoriza, bancado pelo sistema público de saúde, o aborto. Isso é claramente eugênico. Isso abre porta para outras coisas. Como nós já vemos essas estratégias, a coisa não começou por aqui, nós já dissemos isso no início, é uma escadinha, né? Nós vamos chegar rapidamente à discussão da eutanásia, e nós vamos chegar à discussão da pílula do suicídio, e nós vamos avançando nestas supostas conquistas, que são as conquistas da barbárie, que colocam para trás e por terra todas as conquistas fundamentais da civilização. É isso que nós pautamos hoje. Né? Nós estamos dando passos para trás. Nós estamos nos dobrando sobre a nossa própria coluna. E isso é um problema triste. Muito triste mesmo. Professor, eu vou ver se tem alguma pergunta. Nesse meio tempo, o senhor pode fazer a consideração final, se desejar. Claro. E, se possível, dentro de uma perspectiva que a gente pode esperar desse julgamento, se realmente houver, né? Dia 24 agora. Veja, eu gostaria de ter uma palavra mais esperançosa para o resultado desse julgamento. Eu creio que o Supremo Tribunal Federal se projeta para uma decisão que venha a ser favorável a este aborto, pelo menos do ponto de vista do direito de fundo. Eu acredito que as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal preparam o caminho para uma expansão cada vez maior do aborto no Brasil por essa via transversa, por essa via espúria, que é a via das cortes constitucionais. Mas acredito também que haja algum fio de esperança nisso, e quero efetivamente reforçar esse fio de esperança,
no sentido de que essa ação pode expor o Supremo Tribunal Federal no osso, me permito uma expressão, naquilo que seja uma acusação, e que vem sendo uma acusação frequente em relação ao Supremo, que é esse grau de interferência e esse grau de tensão e conflituosidade em relação aos demais poderes. Aqui, me parece que o Supremo pode ser mais sensível ao argumento de que ele interrompe e bloqueia os caminhos necessários de um fortalecimento democrático dentro de uma perspectiva de discussão comunitária. Tal como os comunitaristas defendem, nós precisamos discutir todos os assuntos. Não há assuntos tabu dentro de uma sociedade democrática, mas nós precisamos encará-los de frente e não através dessas estratégias de atalho, que são as estratégias de tribunal, que são claramente sensíveis aos grupos de pressão articulados, que são claramente sensíveis a essas estratégias baseadas em supostos direitos que, vistos com olhos para ver, como dizem os colegas portugueses, apenas se revelam política, não se revelam nada jurídico. Tá? Aqui eu creio que na base nós temos a política suplantando o direito, mas eu espero, francamente, que a sensibilidade do Supremo a alguns argumentos de superpoder, no qual ele tem se tornado, possa acender aqui algum tipo de escrúpulo, que ele não demonstrou suficiente em relação à vida, mas que pode, talvez, demonstrar em relação ao seu próprio papel como garantidor da Constituição. Eu digo, há linhas que, cruzadas uma vez, não se volta mais atrás. E o Supremo está aqui numa dessas linhas também em termos de ser um superpoder, de ser um lugar para onde se dirigem todas as grandes pautas que os grupos políticos não querem que sejam discutidas no parlamento. E aqui nós podemos ter uma possibilidade de freio. Né? E vamos lá ver. Eu realmente torço por isso. E que a esperança não nos desiluda. Professor, os comentários que tiveram, que eu consegui ver, eles versaram sobre a questão da contrariedade entre um avanço, por um lado, dos direitos de pessoas com deficiência, os já vivos, né, por assim dizer, e a contradição de você cada vez mais querer minguar ou impedir que surjam novos, digamos assim, novas pessoas com deficiência. E parece uma tendência não só no Brasil, mas agora, né, mas no mundo nesse sentido, né? Sem dúvida. Essa é uma grande contradição. Essa é uma grande contradição. Porque a única maneira de enxergar isso com alguma coerência seria nós admitirmos a crueza do argumento de que vamos cuidar daqueles que já nasceram porque com algum problema, com alguma deficiência, com algum déficit, porque não há mais jeito. Mas se pudermos evitar aquilo, nós vamos evitar. E nós vamos evitar não através de diagnósticos prévios e tratamentos e terapias genéticas. Porque não há. Né? A genética é uma daquelas áreas que prometeu muito e cumpriu muito pouco. Né? Os antibióticos e os tratamentos tradicionais continuam sendo muito mais eficazes. Mas o que nós temos hoje são possibilidades de diagnóstico precoce de determinados problemas que têm levado a soluções que nos parecem sempre violatórias do direito à vida. Porque o diagnóstico não está sendo para deslanchar uma terapia médica ou alguma coisa que seja curativa, ou que seja paliativa, ou que seja mesmo de cuidado. Né? Mas os diagnósticos têm servido para eliminar, ou seja, dar conhecimento e, ao invés de adotar uma terapia, adotar o caminho do encerramento. Aborto não é terapia de nada. Né? Assim como a eutanásia não é terapia de nada. Terapia é tratamento e cuidado. Né? Aborto é terminação. Assim como a eutanásia é terminação. É o encerramento cruel
que não nos permite dimensionar com correção o que é a dignidade que está presente na vida humana enquanto dom. E as consequências disso não são apenas individuais. É para isso que eu quero sempre chamar a atenção aqui, né? Para todos que inteligentemente vão participando desse debate, pelo qual agradeço muito o convite do Samuel e do Centro São José. As consequências de nós desvalorizarmos a vida enquanto dom, elas não são individuais apenas, elas são de nível civilizatório. Nós vamos diminuindo a nossa capacidade de entender qual é o nosso papel no mundo e, ao mesmo tempo, nos impedem de observar o outro também enquanto um valor, né? Isso nos acentua no nosso individualismo, isso nos acentua na nossa falta de solidariedade, isso nos acentua nos aspectos mais perniciosos da sociedade contemporânea. Aquelas sociedades abortivas são aquelas que mais tiveram êxito econômico. As sociedades que mais desvalorizam a vida e aprovam a torto e a direito leis restritivas a esse direito à vida são aquelas em que se vive mais e longamente. São aquelas em que, curiosamente, menos pessoas nascem, né? Ou seja, nós temos aí grandes contradições que, se vistas com bastante cuidado, apenas ressaltam o grande egoísmo que é um subproduto direto das sociedades contemporâneas. E essa é uma grande contradição. Nós parecemos querer progredir nos direitos, mas nós os restringimos. E se, de um lado, as sociedades contemporâneas são supostamente mais inclusivas para os deficientes, por um outro lado, elas procuram retirar a possibilidade de nós acolhermos a vida pelo seu sentido sagrado enquanto dom no útero das mães. Ou seja, nós cobrimos um lado, mas revelando alguma profunda angústia de um outro lado. Ou seja, os senhores não são bem-vindos, né? Aqueles que são captes de minúcio para essa sociedade não são bem-vindos. Então, enquanto estiverem aqui, eu vou dar um tratamento liberal, o tratamento do homocismo, né? Mas vou fazer o possível para diminuir o seu número, né? Para que isso não mais aconteça. Como se tratasse, efetivamente, de alguma coisa que não queremos e não podemos ver, porque enfeia o nosso mundo. Isso é perverso. Isso é perverso. No fundo, não tem nada de misericórdia aqui, né? Mas tem a velha perversidade de nós só querermos um mundo de pessoas perfeitas. Sim. Professor, desde já agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Para mim é sempre uma alegria falar com o senhor sabe disso. Obrigado, senhor. E versando sobre essa temática, que infelizmente está sendo novamente pautado dessa maneira pelo STF, eu acho que o debate de hoje ele foi importante para esclarecer muita coisa para mim e para muita gente também talvez tenha alguma dificuldade ou de compreensão sobre qual a profundidade disso, que não é simplesmente zika e a microcefalia, que vai muito além disso, né? Que pode gerar uma consequência grave para o nosso futuro do nosso país, futuro da civilização como um todo. Então, em nome do Centro São José e no meu próprio também, claro, eu agradeço muito a oportunidade da gente estar conversando aqui. Espero que a gente repita outras vezes sobre várias coisas que a gente pode estar falando. E foi muito produtivo. Agradeço muito, professor. Eu que agradeço o convite novamente, Samuel, a ti, ao Centro, e a paciência e interesse de todos aqui que participaram. Vi muitos colegas queridos e pessoas que vão se engrandecendo também à medida em que escolhem as boas causas para defender. Muito obrigado a todos e nos falamos sempre que quiseres, Samuel. Um grande abraço, meu caro, e a todos que acompanharam. Obrigado, professor. Deus abençoe. Tchau, tchau. A você também. Até mais.